Bom dia, irmãos. Você está fazendo a leitura para o irmão que vai pregar? Se encontra lá em Atos 15. Atos 15. É do versículo 1 ao 35. Começar a leitura. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessavam as províncias da Fenícia e Samaria, e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que, desde há muito tempo, Deus me escolheu dentre vós, para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas da carne, de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem, em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com nossos amados, Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, porque que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia, e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola.
Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Amém? Bom dia aos irmãos. Que problemão aqui, hein? Quem prestou atenção na leitura? O Luiz me ligou essa semana. O Luiz e o Adalto me ligaram. Eu falei, meu senhor, o que está acontecendo lá em São Vicente, né? E eles... É o Ricardo, desculpa, o Ricardo. Eu confundo ele com o Luiz, tem o Luiz Cláudio, ele parece o Luiz Cláudio lá da Vila. O Ricardo me ligaram, eu falei, nossa, eu devo estar devendo alguma coisa lá, eles estão me ligando. E aí eles falaram assim, não, é que para você trazer a mensagem aí para nós, né, com grande prazer, eu trago a mensagem. Ele me deu um desafio, que o desafio é uma mensagem com o tema cuidado à volta ao Velho Testamento. Cuidado à volta ao Velho Testamento. E eu falei, nossa, que tema diferente, né? E aí eu pensei, preparei o texto, e aí eu me deparei com esse texto, né, quando a gente lê, e cada vez mais, quando a gente lê a Bíblia, a gente extrai algo novo, extrai algo importante para a nossa vida cristã. Antes de começar, eu queria dar um recado para os irmãos. Olha eu fazendo merchan aqui. Deixa eu pegar a data certinho, porque eu estou ruim. Não vou culpar as crianças. Nós vamos ter o Enos. O Enos. Alguém já ouviu falar do Enos aqui? É bom, muito bom. Então vai ser ótimo. Deixa eu pegar a data certinha. Nós vamos ter um encontro de homens, o Enos, não é o Enoque. Vai acontecer dia 6 de dezembro. E é para o público masculino. 6 de dezembro. E nós vamos falar lá sobre não vos conformeis com esse século. Vai ser na congregação de Pirituba. O Enos sempre escolhe uma congregação para estar falando, né? Sobre temas. E lá em Pirituba, eu sempre gosto muito de ir em Pirituba, que lá em Pirituba eles falam ali o evangelho e tem que falar, né? E muitas vezes a gente tem que falar conforme a palavra está falando. E vai ser dia 6 de dezembro, então coloque na sua agenda homens para participar, será um prazer todos os homens estarem lá. Eu fui convidado para levar uma palestra, eu estou com 3 crianças, agora eles me botam tudo que é palestra de filho. Então vou fazer uma palestra sobre família, né? Sobre como a gente pode educar os nossos filhos, ajudar os nossos filhos, né, a alcançar o caminho do Senhor. E vai ser muito bom. Então, seria muito bom ver todos os homens lá aqui de São Vicente participando do Enos nesse evento, ok? Então, deixe reservado. O Vitor tem o formulário, o Ricardo também tem, pode falar com eles. Precisa fazer uma inscrição prévia, porque parece que tem um limite lá de 120 homens, né, que é muito esperado ali, parece que em Itaquera teve 200 homens. Então, vamos lá, homens, participar, porque é importante para o nosso crescimento a gente se nutrir da palavra. Amém? E vamos voltar ao texto, Atos 15. Atos 15, eu vou ter que dar uma explicação antes. Eu sei que todo mundo conhece muito bem a Bíblia aqui, todo mundo come a Bíblia com farinha, né, como diz lá na minha região, né, com farinha. A gente entende bastante da palavra do Senhor, mas é importante a gente lembrar que na Bíblia existe uma divisão. Como assim na Bíblia existe uma divisão? Existe o Velho e o Novo Testamento. O Ailton, eu sei que está dando aula aí da Escola da Bíblia, né? E é um momento muito bom para você revisar alguns conceitos, né, relacionados à palavra do Senhor. Mas a Bíblia tem o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento, a gente lembra lá do Abraão. Abraão, povo exclusivo, né? Um homem santo, dedicado. Deus fala com ele, Deus decide, pela descendência de Abraão, fazer ali, né, uma nação separada no Velho Testamento. A gente tem Abraão, Isaac, Jacó, depois a gente tem José, depois vai entrar Moisés, vai entrar as leis ali vão trazer um direcionamento para o povo, né, esse povo santo. E aí nasce também ali de Abraão os judeus, né, a tradição, né, até hoje, eles falam do Hashem,
Elohim, né? Os nomes que eles usam ali para Deus. E até hoje o judeu ele não acredita que Deus mandou o seu filho ao mundo. O judeu tradicional, né? Eu acho que a grande maioria, tem até uns vídeos na internet que falam ali o judeu e às vezes alguns evangélicos conversando com judeus e eles não acreditam que Deus mandou o seu filho Jesus à terra. Eles não acreditam nisso. E aí a gente vê o Novo Testamento, que é Jesus. Jesus, sempre quando a pessoa fala assim, ó, por onde eu começo a estudar a Bíblia? Eu sempre falo assim, comece pelos evangelhos. Ah, mas eu quero ler a Bíblia em um ano, eu vou começar lá em Gênesis. Tá bom, pode começar, com certeza, mas tenta começar pelos evangelhos. Por quê? Porque os evangelhos, ele vai mostrar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o que nós precisamos fazer. Jesus é o nosso grande exemplo, né? Foi falado bastante na aula dominical pelo nosso irmão, muito boa aula, participem da aula dominical. É um momento ali que a gente tem, né, para conhecer mais a palavra do Senhor. E foi falado que nós não merecemos nada. Paulo, grande apóstolo, fala, olha, eu não tenho valor nenhum, não tenho um valor de 5 centavos. E nós também precisamos pensar que não temos valor, que não merecemos, mas que por causa de Cristo nós estamos aqui. Amém? Por causa de Jesus Cristo. E o Novo Testamento fala sobre Jesus Cristo, e aí entra um grande desafio para alguns entendedores, principalmente às vezes quando estou estudando a Bíblia com alguém, é falar assim, nossa, mas o Velho Testamento, eu sigo o Velho, eu sigo o Novo, eu sigo o Velho, eu sigo o Novo, né? Então aqui a gente vê que no Novo Testamento, Jesus ele vem realmente fazer ali com que agora o que vale é a fé. A gente é salvo pela graça, a gente não é mais salvo pela lei, eu não sou mais obrigado a fazer o que a lei me pede. Eu não tenho que matar um cordeiro. Alguém já viu a gente aqui todo domingo pegar um cordeiro, esquentar um churrascão aqui, sair a fumaça? Não tem mais isso, né? Porque nós não seguimos mais o Velho Testamento, nós seguimos o Novo Testamento, que pela ceia do Senhor nós lembramos de Jesus Cristo. Ele foi o melhor sacrifício, o sacrifício perfeito. Ele foi o único que se realmente sacrificou por mim e por você. Se às vezes você sente assim, nossa, eu sou um patinho feio, eu não tenho importância, ninguém me ama, né? No acampamento a gente tinha uma brincadeira assim, ninguém me ama, ninguém me quer, vou comer barata, lembra, Ailton? O Felipe também, né? Não precisa pensar nisso, você é amado sim por Deus. Deus te ama muito, Deus ama bastante você e por isso que Ele deu Jesus Cristo a seu favor. Jesus Cristo foi dado a seu favor. Jesus Cristo se sacrificou e quando Ele pensou, Ele falou assim, eu vou me sacrificar para que o adalto conheça e seja chamado filho de Deus também, como eu sou chamado. E Jesus, ele mostra que agora as pessoas não são mais aceitas pela lei, mas elas são aceitas porque elas creem nele. Eu não preciso mais ser aceito porque eu guardo o sábado. Eu não preciso ser mais aceito porque eu vou sacrificar a pombinha ou a carneirinho, seja lá o que for, né? Eu não preciso ser aceito porque eu sigo as leis, mas agora eu sou aceito por causa de Cristo Jesus. Amém? Nós somos aceitos e nós somos salvos por causa de Cristo Jesus. Eu não preciso mais de sacrifício. E aí a gente tem que tomar um cuidado, por quê? Em Atos, quando a gente começa a ler Atos é o começo da igreja. A igreja está se iniciando aqui no livro de Atos. Por isso que é o ato dos apóstolos, porque eles estão começando a estruturar como que é a mensagem que Jesus deixou. Em resumo, eu gosto de sempre fazer uma analogia que agora o bicho vai pegar, porque eles não têm mais Jesus, agora eles têm que realmente fazer valer todos os ensinamentos de Jesus e os apóstolos, e é muito legal como eles se reuniram aqui para resolver essa situação. E Atos, como muitas pessoas foram convertidas aqui naquele primeiro momento, é interessante que veio judeus também. E veio gentios. E aí surgiu um problemaço. Por quê? Porque aqui no versículo 15, Atos capítulo 15, fala assim, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos, então eles estavam ensinando, tá? Virou um ensino aquilo. Se não vos circuncidades, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvo. Olha o que eles estavam ensinando. Mas quem estava ensinando?
Os discípulos que eram convertidos e batizados, só que judeus. Então ele está falando assim, não, agora você que é gentil, o que é o gentil, né? Gentil era todo aquele nome para quem não é judeu. Então o judeu, ele falava o gentil. E Cristo veio para todos. Cristo não veio só mais para os judeus, ele veio para todos, veio para o gentil, veio para o judeu, veio para todo mundo que aceitar ele, né? E aí eles começaram a ensinar algo assim, olha, você vai ter que ser circuncidado, filho. Não adianta esse batismo seu, não. A gente prega o batismo, né? E eles começaram a falar assim, não, agora o batismo não tem. Além do batismo, você tem que circuncidar. Eles botaram mais uma coisinha ali. Mas não foi isso que Jesus ensinou. E Paulo, versículo 2, muito sábio, Paulo e Barnabé, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, e não pequena discussão com eles, então o negócio pegou fogo ali, tá? Resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros e com respeito a essa questão. Então, eles começaram, Paulo ouviu isso, Barnabé ouviram, isso é um ponto importante, nós precisamos estar atentos ao que nós estamos ensinando. Nós temos que ter muita atenção com o que nós estamos ensinando. Os homens, principalmente, têm uma grande responsabilidade. Quando a gente sobe aqui, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer a nossa liçãozinha de casa, porque se eu vim aqui começar a falar besteira, eu espero que algum irmão levante e fale assim, opa, isso daí não está aqui na Bíblia, não, isso daí você está inventando a sua cabeça, né? E foi isso que aconteceu. E Paulo, muito sábio, junto com Barnabé, levaram essa situação para os presbíteros e os apóstolos. Os presbíteros e os apóstolos. Versículo 15, versículo 6 e 7, o que aconteceu? Então, eles se reuniram, os apóstolos e os presbíteros, para examinar a questão. Então, a igreja muito unida, muito forte, muito firme, se uniram para... A gente precisa dar uma resposta. Nós, muitas vezes, vamos precisar dar resposta quando está sendo ensinado algo que não é da doutrina do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos dar resposta. Não adianta falar assim, deixa eu me fingir de morto aqui. Né? Não, aí o negócio tem uma grande tendência a feder, a piorar. Né? E eles foram, aqui no versículo 6 fala, havendo o grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, versículo 7, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que, por intermédio, ouvisse os gentios a palavra do evangelho crescesse. Então, Paulo, ele está falando, Pedro, na verdade, aqui, né? Pedro está falando, o grande apóstolo aqui, né? Ele está falando que ele foi chamado, né? E a palavra, né? Que os gentios ouvissem a palavra e o evangelho crescesse. É para o evangelho crescer, esse é um ponto importante, não é para o evangelho diminuir. Por que às vezes o evangelho não cresce? Né? Porque às vezes não se quer ouvir o que é correto conforme as Escrituras. E os apóstolos tomaram uma decisão, eles refutaram, eles falaram aqui sobre a questão da circuncisão, e eles tomam uma decisão que ele fala assim, não, esquece lá o que eles estão falando, o que eles estão ensinando, não é para seguir isso, né? Tome cuidado com o quê? Com alguns ritos aqui, né? Porque quando ele fala rito, essa questão de carne, é ritos, porque existiam muitos ritos pagãos ali naquela região. Então, Paulo está falando, não faça isso, né? A igreja decidiu, não faça isso. E aí, o que eles tomam? Eles tomam a decisão de mandar cartas. E pedem ali para que eles tomem cuidado com esses ritos pagãos. E quando eles falam para tomar da questão das cartas, eles também separam alguns homens preparados, Paulo, Barnabé, Judas e Silas, para eles passarem a mensagem, para eles escreverem as cartas, para falar assim, pessoal, isso daí não é uma doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago chega até a falar que a gente está pondo pesos em cima dos irmãos. Quando eu crio uma coisa que não é conforme a palavra do Senhor, eu estou pondo um peso sobre os irmãos que não é necessário. É somente seguir Jesus, é simples, o evangelho é simples, é seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. E aqui é muito interessante que isso realmente causou uma má situação na igreja no primeiro século.
E aqui no versículo, quando a gente lê o versículo 30, a gente já vê esses apóstolos sendo enviados e fazendo um trabalho ali de conscientização, né, de falar assim, vamos voltar ao que nosso Senhor Jesus explicou. E no versículo 31 foi uma coisa que me chamou bastante atenção, que fala assim, ó, quando leram, né, o que foi escrito, porque eles começaram a receber essas cartas, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Que eles estavam falando assim, né, os gentios, puxa, será que eu perdi minha salvação por causa disso? Se eu vou me circuncidar, não vou me circuncidar? E aí eles receberam um conforto, e eles receberam e ficaram felizes, e eles ficaram alegres por terem ouvido essa mensagem. Quando a gente ouve isso, aí depois eu fiquei pensando, tá, mas o que eu consigo aplicar isso para a minha vida cristã? Porque eu preciso tomar cuidado com algumas coisas que eu ouço, que eu tento aplicar, que eu acho como verdade absoluta, porque eu tenho várias verdades absolutas, né, na minha mente, mas o que é importante é a vontade do Senhor Jesus, não é o que eu penso, o que eu acho não estou nem aí. Quando a gente for fechar os olhinhos, né, e quando Cristo voltar para julgar, ele vai julgar eu baseado na Bíblia. Ele não vai me julgar baseado no que eu acho. Fala assim, deixa eu ver o que o Rafael acha aí. Aí vai ter que aplicar para todo mundo. Olha que injustiça. Não, Deus é justo. Ele vai aplicar tudo que está aqui na Bíblia. Por isso que nós usamos ela como a nossa escritura, né? Como nosso direcionador, como a nossa autoridade. A gente trabalha muito essa questão de autoridade quando a gente está estudando a Bíblia com alguém. A Bíblia é a nossa autoridade. Não é o que o Rafael acha, não é o que um filósofo acha, não é o que o youtuber, influencer acha, mas é o que a palavra do Senhor está dizendo. E aí eu trouxe 3 pontos para a gente trabalhar isso, essa questão dos cuidados que nós precisamos ter, porque isso pode acabar influenciando e atrapalhando o crescimento da igreja. Isso pode atrapalhar o crescimento da igreja. Isso pode atrapalhar até mesmo a sua vida espiritual. Né? Porque você ficava assim, eu estou achando isso, mas quando a gente usa a palavra, não tem mais o que eu acho, mas é o que a palavra está escrita. E o primeiro ponto é cuidado com as tradições, leis, porque eu posso perder a minha salvação. Olha que pesado isso. Cuidado com as tradições e leis, pois eu posso perder a minha salvação. Os fariseus, quando a gente olha aqui, todo esse imbróglio que deu, quando a gente começa a ver que ali no versículo 5, fala assim, insurgiram, entretanto, alguns da seita dos fariseus. Tinha fariseu infiltrado no meio dos discípulos. E o fariseu falou assim, o que era o fariseu, né? Recordando aí todo mundo. O fariseu era um líder religioso judeu. Era o que, vou falar o português claro, tretava com Jesus toda hora. Por quê? Ele fala assim, não, mas Jesus está fazendo isso daí, mas... E não deveria? E Jesus fala assim, mas isso daí não tem nada a ver? Né? Ficava aquela coisa ali, né? O fariseu, ele era tão absurdo que ele uma vez chegou para Jesus e falou assim, olha, os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. E aí eles misturaram banana com maçã, gente. Por quê? Porque quando a gente olha o Velho Testamento, a questão da limpeza, de lavar, claro que a gente é higiene, né? Com certeza, higiene. Mas não é higiene que eles estão querendo usar ali. Eles estão falando assim, por eles não fazerem isso, eles não são santos. Eles são pessoal são ralezinha, nem lavar a mão para comer, né? Então eles misturavam, faziam uma lambança ali com a Bíblia e falavam assim, não, a partir de agora isso é uma regra. A partir de agora tem que lavar a mão antes de comer porque isso é santo. E tem religiões que a pessoa tem que se lavar as mãos, né? Fazer um monte de coisa. Um rito, né? Cria um rito. Por que a gente tem que tomar cuidado? Porque o fariseu, ele fazia isso, ele entrava e ele falava assim, a partir de agora isso é uma regra. A partir de agora, esses dias a gente teve uma situação na congregação da Vila Guilherme, que a pessoa falou assim, não, mas esse copinho aí que está passando, ele tem que lavar ele toda hora, tem que lavar com não sei o quê, por causa de higiene, né? E aí a gente estava assim, não, mas, tem que, o copo ficar sujo aí, não sei o quê, a gente ficou olhando e falou assim, não, mas qual que é a santidade? E aí a pessoa falou assim, olha, se não limpar esse copo aí, não sei o quê, eu saio da igreja. E a gente falou assim, opa, vamos lá, tem que estudar a Bíblia, criei uma regra agora, que o copo tem que estar
ser limpo a 200 graus Celsius e jogar cândida. Aí tem a tal, não sei se ainda tem a propaganda da Neura, lembra da Neura? Aquela mulher que limpava tudo. E essa pessoa, a gente até brinca, ela é minha neura, ela gosta de uma limpeza, e ela olha assim, o copinho, e virou regra. Não, não é regra, gente, não é regra. É estudar a Bíblia. A gente conseguiu ali uma situação e a gente conseguiu reverter, mas eu não posso criar uma regra. E a gente tem que tomar muito cuidado com as leis e tradições que nós, às vezes, trazemos. Que é uma tradição que, às vezes, eu já tive situações que eu convivi, o chinelo virou do lado contrário. A pessoa ficava assim... Eu ficava assim, mas o que tem a ver o chinelo virar do lado contrário? Não, o chinelo virou do lado contrário. Pelo amor do céu, vira esse chinelo aí. Eu falei, eu estava com o irmão, falei, mas o que tem a ver o chinelo? Não, é que minha mãe falava que se o chinelo ficar do lado contrário, vai morrer todo mundo. E eu ficava assim, olhando. E ele tentava falar assim, não, mas na Bíblia, né? Eu falei, não tem nada na Bíblia, não. Vem com esse papo doido, não. Outra coisa, cair uma faca cai no chão, isso mudou muito em casa, viu? Eu falo porque minha mãe se converteu, eu uso sempre ela como exemplo, ela só faltava riscar o azulejo, meu pai falava assim, não vai riscar o azulejo, não. Fazia o sinal da cruz assim. Isso é tradição, gente, é tradição, vai morrer, cair, tudo é morte, né? Tudo, sei lá o que acontecia. Tem que tomar cuidado, olha que coisa louca, né? E são coisas pequenas, tradições que às vezes a gente traz, que a gente acha que é certo, que é uma verdade absoluta. Que é uma coisa que às vezes me deixa muito triste, quando às vezes eu estou com o irmão, já aconteceu isso com o irmão, tá? O irmão fala assim, você nasceu em que mês? Aí eu já fico assim, não, mas você nasceu em que mês? Eu falei, eu não quero, eu nasci dia 2 aí, ó. Né? Nem gosto de saber muito a minha data, porque eu estou ficando cada vez mais velho. Esse ano eu quarentei, né? Por que não? Mas eu preciso saber aí que mês você nasceu, eu nem vou continuar isso daí. Isso não é papo de cristão. Não é. É tradições, e às vezes a gente aqui dentro da igreja quer trazer tradições. Quer mudar alguma coisa que a gente acha que não é legal, eu quero mudar, porque eu não acho legal isso. Não acho legal, não acho. Qual que é a base? Eu preciso ter uma base bíblica com isso. E todo mundo tem a sua tradição. Todo mundo tem a sua tradição. Todo mundo tem o seu pecado, né? E agora vamos falar de pecado. Todo mundo tem o seu pecado. Tomar muito cuidado com esse pecado, com essa tradição que pode me afastar de Jesus. Segundo ponto, para seguir Jesus, eu preciso aceitar os ensinamentos de Jesus Cristo. Para eu seguir Jesus de verdade, eu preciso aceitar os ensinamentos de Jesus Cristo. Eu não posso me enganar. A gente gosta de se enganar, eu às vezes gosto de me enganar. O irmão fala assim, não, em janeiro a gente vai fazer emagrecimento, eu gosto de me enganar também. Eu falo, janeirão vai chegar aí, ó. Olha como que eu tô, né? A gente gosta de se enganar, gente. Tem que pegar a Bíblia, ela realmente tem que ser seguida, os ensinamentos de Jesus têm que ser seguidos. O que tem direcionado você a tomar as decisões na sua vida? O que tem direcionado você a tomar decisões na sua vida? É o seu ego? É a sua vontade? É o seu querer? Ou é a vontade de Jesus? E para eu saber, né, para eu entender qual que é a vontade de Jesus, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que ter tempo com Ele. Avalie no seu dia, sejam sinceros aí com vocês, quanto tempo no seu dia você deixa para ter tempo com Jesus e Deus? Quanto tempo? Quanto tempo você passa horas no videogame? A mãe pode falar assim, não, mas eu estou com meus filhos, eu tenho 3, ó. Você olhar para mim e falar assim, eu tenho 3. Quanto tempo você tem para você ter tempo para você deixar com Jesus Cristo? Quanto tempo você reserva no seu tempo para ter tempo com Jesus, com Deus? Porque se eu acredito nos ensinamentos dele, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso entender, eu preciso ter contato, eu preciso passar mais tempo com ele. Às vezes, eu nem vou falar assim, quanto tempo você fica no WhatsApp, eu nem quero saber. Isso daí, né, vai ser até cruel aqui, né? Quanto tempo você fica no WhatsApp? Quanto tempo você fica nas redes sociais? E agora, quanto tempo você fica com Jesus Cristo? Porque eu passo tempo com aquilo que eu gosto.
eu passo tempo com aquilo que eu gosto. E essa é uma verdade. E às vezes uma tristeza. Será que eu gosto realmente de Cristo Jesus? Para eu passar tempo com Ele? Opa, obrigado. Eu gosto mesmo de estar na presença do Senhor. E é um exemplo, eu gosto muito de estar com meus filhos, passar tempo com eles. Às vezes a gente reserva um horário, tem a noite do pijama lá em casa, que a gente faz, que eles amam, né? Que é o momento ali que a gente põe pijama, vai para a sala, enche de colchão a sala, e fica assistindo filme lá até horas da tarde. Aí tem doce, com certeza, né? O doce também é um grande atrativo. Eu me preparo para isso. Eu me preparo. A Mary já, quando é a noite do pijama, ela já fala assim, passa no mercado, compra não sei o quê, pai, ela passa a listinha lá, eu tenho que ir no mercado comprar as coisas, para que eles aproveitem a noite do pijama e a gente aproveita junto em família. Mas o quanto eu me preparo para estar com Jesus Cristo? Ou é assim, não preciso me preparar, o momento que der, a horinha que der, o momento que eu conseguir, eu leio a Bíblia, eu faço um devocional, eu tento entender os ensinamentos. Isso é muito importante, irmãos. Para nós crescermos em conhecimento nas Escrituras, nós precisamos ler, nós precisamos passar tempo com Deus, nós precisamos orar mais, nós precisamos estar mais atentos à nossa congregação. Terceiro item, a união dos irmãos vai ajudar a blindar a igreja contra o errado. A união dos irmãos vai ajudar a igreja a blindar contra o errado. Nós precisamos estar unidos. Nós precisamos estar unidos para quando a gente vê o errado, a gente, tem alguma coisa estranha aí. Deixa eu entender melhor. Eu sempre uso o exemplo da Mary. A Mary, ela tomou a grande decisão de cuidar do lar. E ela conhece muito os meus filhos. Ela conhece muito mais do que eu. Eu perdi essa. Com certeza eu perdi essa. E eu perdi também porque os filhos, com certeza, amam mais a mãe do que eu, né? Claro que elas falam que amam o pai, mas a mãe ali, 10-0. Por quê? Porque a Mary entende, ela conhece os filhos. Ela sabe ali quando está com febre. Ela sabe ali quando algum está triste. Para mim, está tudo alegria ali. Vem cá com o papai, cheguei, né? Só alegria. Agora a mãe não, a mãe sabe muito bem o que acontece dentro do seu lar. Ela sabe, ela olha. Por quê? Porque ela se envolve, ela está constantemente com eles. Eu preciso me envolver nos trabalhos da igreja, eu preciso me envolver na igreja para eu conhecer o meu irmão. Eu preciso fazer parte da vida do meu irmão. Ou você quer ser conhecido como aquele já foi? Sabe o que o irmão já foi? Você fala assim, cadê teu irmão? Já foi. Você acabou o culto, parece um ninja. Joga a bolinha de fumaça, você fala assim, cadê? Eu precisava falar com ele, já foi. Já foi. Porque eu não quero contato. Às vezes eu não quero contato. Isso já é uma prova de que eu não quero contato quando eu saio correndo. Acabou o culto, saio correndo. Deixa eu ir lá, o feijão tá no fogo. Vai chover, a janela está aberta, né? Nós precisamos passar mais tempo com os nossos irmãos. Porque isso foi um fator, quando a gente olha aqui, Atos 15, foi um fator muito importante para eles chegarem numa resolução. Para eles falarem assim, chega aqui presbítero, apóstolo, vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo, né? E eles conseguiram chegar, graças a Deus, com a sabedoria que eles tinham, né? O Espírito ajudando eles conseguiram chegar numa resolução, porque eles estavam próximos, eles estavam juntos. E eu preciso ter esse olhar para dentro da congregação. Eu preciso olhar e ver assim, poxa, aquele irmão está faltando. O que será que está acontecendo? Deixa eu me envolver um pouco na vida deles. A gente lá em São Paulo existia um missionário ali perto da congregação da Vila Guilherme. A Vila Guilherme, tem a Vila Maria e tem a congregação de Guarulhos. Nós somos bem próximos ali, bem pertinho. E eu lembro que é até uma coisa que ainda hoje ecoa aí pelas congregações, que existiu ali um missionário, né, na igreja de Guarulhos, que era o Davi Meadows.
E o Davi Meadows, todo mundo fala, ó, não falta. Por quê? Porque se você faltar, o Davi Meadows ia na sua casa lá, saber assim, ô meu irmão, o que aconteceu no outro dia? Olha que coisa legal, né? Coisa importante, né? O irmão se sente amado, não é esquecido. O quanto eu me envolvo na igreja, mas esse daqui é o papel do Ailton, do Adalto, do Ricardo, não, esse é um papel meu. Eu preciso chamar essa responsabilidade para mim, para o corpo de Cristo. Eu preciso me preocupar com o irmão. Mas deixa lá que o Adalto já está vendo, o Ailton, o Ricardo ali está vendo já, eles já estão vendo. Não, eu preciso me envolver, eu preciso me preocupar com a igreja. Porque todo mundo tem um papel, todo mundo aqui tem um papel. A Bíblia fala que o corpo de Cristo tem muitos membros. O corpo. Olha o meu corpo aqui, ele é pequenininho, né? Ele tem uma mão, ele tem um pé, ele tem um olho, né? Pequeniníssimo, né? Então, assim, o corpo tem membros, os membros têm as suas utilidades. Eu preciso me sentir parte desse corpo para poder me preocupar com a... deixa eu ver aquele membro lá, não está funcionando direito, deixa eu entender o que está acontecendo. Eu preciso. Eu vejo que isso é uma forma de eu crescer espiritualmente. Eu conversar, eu entender, eu me envolver na vida dos meus irmãos. Isso é importante. Eu não posso só pensar na minha vida. A minha salvação não é individualizada. Não, a minha salvação é em conjunto. Eu quero ver todo mundo aqui. Hoje a gente conseguiu trazer a Dona Lourdes ali. Levanta aí, Dona Lourdes, para passar vergonha aí, ó. A Dona Lourdes, lá da Vila Guilherme. Obrigado aí. É muito bom. Eu quero ver a Dona Lourdes no céu, como eu quero ver todo mundo aqui no céu. Amém? E a gente tem que estar preocupado. E quando surgir os temas, quando surgir as situações dentro da igreja, é mais fácil quando nós estamos unidos, para a gente poder conversar, para a gente poder falar assim, olha, eu acho que tem alguma coisa muito estranha aí, né? Se eu mantenho distância, eu não vou conseguir fazer parte do corpo, né? Porque o corpo precisa estar unido. Cristo prega a unidade da igreja, a unidade. Nós estamos estudando lá na Vila Guilherme, um estudo que eu estou fazendo na aula dominical, que é porque eu sou membro da Igreja de Cristo. Por que eu sou membro da Igreja de Cristo? Porque a Igreja de Cristo, aí você fala assim, nossa, mas tem um monte de igrejas. Será? Ou só tem uma única igreja? Conforme Cristo falou. Existe só uma única igreja. Nossa, Rafael, você é preconceituoso. Meus irmãos, a gente tem que ler a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia, porque Cristo, ele fala assim, na oração dele, quando ele fala que o Espírito vem, para que ele fala assim, para que eles sejam um só, ele não fala para que eles sejam vários, para que eles sejam um, e nós precisamos lutar pela unidade da igreja, vocês que estão aí, eu preciso lutar, a Dona Lourdes vai ter que lutar pela unidade da igreja, porque vira e mexe, situações vão surgir, em todas as igrejas, na Vila Guilherme, nós já passamos por vários furacões, e o que determinou a igreja a continuar foi a unidade dos irmãos. Vários furacões, depois é uma boa história aí. Mas a unidade da igreja foi importante. Então, para frisar, né, cuidado com as tradições. Cuidado com as tradições que você tem. Você pode perder a sua salvação por causa disso. Tome cuidado. Em outubro, novembro, vira o chinelo. Cuidado. Toma muito cuidado com isso, que você pode perder a sua salvação. Segundo, para seguir Jesus, eu preciso aceitar os ensinamentos dele. Quanto tempo você passa no seu dia? Quanto tempo você tem dedicado no seu dia para ler a Bíblia e fazer um devocional para Deus? Quanto tempo? Seja sincero com você. Não faça igual eu faço todo janeiro, né? Esse janeiro aí vai mudar. Todo janeiro. E para finalizar, a união dos irmãos vai blindar a igreja contra os problemas. Amém?